Boa noite. Vamos começar nossa aula de hoje com alguns avisos. Estão hackeando as nossas transmissões. Portanto, se a nossa aula estiver travando, não saia, pois é isso mesmo que os repositores querem. Faça o contrário, entre mais vezes a semana toda para assistir às aulas anteriores e para fazer free download de livros e CDs. Telefone para os seus amigos. Ligue agora para assistirem a esta aula gratuitamente. Basta acessar o nosso site www.uni-yoga.org. Pensamento do dia. Não há boa ação que não seja punida. Esse pensamento é de Benjamin Franklin. Você pode assistir a todas as aulas anteriores. Elas estão disponíveis no nosso site para acesso gratuito a qualquer dia e hora. Basta acessar www.uniyoga.org. Parabéns aos instrutores Luke, de Belo Horizonte, e Pedro Carrer, de Goiânia, por terem conseguido instituir o Dia Estadual do Yoga no dia 18 de fevereiro, no estado de Goiás. Agora, o Dia Estadual do Yoga, no dia 18 de fevereiro, está instituído em 7 estados brasileiros, que são Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Bahia, Pará, Mato Grosso e Goiás. Nossos cumprimentos aos instrutores desses estados. No dia 29 de outubro, o mestre vai estar em Paris ministrando cursos. O tema do curso vai ser Karma e Dharma, aberto aos alunos. Queremos levar este ano uma caravana de pessoas aqui do Brasil. Portanto, vai fazendo já a sua reserva no curso e comprando a sua passagem. Ligue para a Yoga Travel e faça a sua reserva. O telefone é 51, o DDD, e o telefone é 3331-8759. Agora é com o mestre. Vamos proceder à solenidade da saudação prévia. Com a mesma intenção que um aluno presenteie o seu professor com uma maçã, vamos proceder ao puja como é feito na Índia há dezenas de séculos. Pouse o olhar sobre aquele que diante da turma ministra essa aula. Visualize com bastante saúde, vitalidade e uma larga expectativa de vida. Como parte objetiva do seu puja, ligue para um amigo convidando para assistir esta aula aberta, utilizando o site www.uni-yoga.org. Swastia. E como fazemos boas escolhas? Com experiência, retrucou o mestre. E como adquirimos experiência? Fazendo escolhas erradas. Obrigado, Rodrigo de Bona, realmente foi sensacional. Temos aqui uma boa notícia na revista Leaders. Uma foto de um executivo fazendo Yekarasta Mayurasana em cima da mesa de reuniões com terno e gravata. Olha lá, o executivo Yogin, com assento e tudo, olha que beleza. Consegue dar um close daí? Esse executivo Yogin aí, na verdade, é o nosso querido colega Fábio Euxusian, que aqui está presente. Muito bom, Fábio. Agora vamos ver umas frases interessantes. Talvez você já tenha escutado alguma delas, dita a você. Esse menino não vai dar em nada.
A frase foi dita pelo Jacob Freud a respeito do seu filho de 8 anos, Sigmund, em 1864. Depois o Sigmundinho Freud mudou, revolucionou a psicologia, ficou mundialmente famoso. Então, para seu consolo, veja o que disseram de outros grandes homens no início de sua carreira. Esse rapaz não tem o menor talento. Diga-lhe para desistir de pintar. Quem disse isso foi Manet, referindo-se a Renoir. As composições de Bach são desprovidas de beleza, harmonia e claridade melódica. Quem disse isso foi Johann Adolf Schreiber, compositor e crítico de música alemão em 1778. E Bach realmente é o compositor que nos proporciona a maior beleza, harmonia e claridade melódica. Uma orgia de sons vulgares, foi o que disse Louis Spohr, violinista e compositor alemão, comentando a primeira apresentação da Quinta Sinfonia de Beethoven. Não sabe representar nem cantar e é careca. Dança um pouco. Foi um executivo da Metro a respeito do Fred Astaire. É demais isso. Mas como a gente não pode passar a vida dando risada, então agora vai aqui uma solicitação. Você que é instrutor ou diretor, nunca mais ligue para a unidade Jardins perguntando o telefone da Unioga. Se até hoje você ainda não sabe o número da administração central, ligue para outra unidade qualquer. Mas não onere mais a equipe da unidade Jardins. São 200 unidades telefonando até hoje para perguntar a mesma coisa. Será que não podem memorizar? Ou pelo menos anotar os números? Se quiser anotar, aí vai pela enésima vez. Vou dar 2 telefones. Por favor, anote. 3064-3949. 3064-3949. E o outro número? 3082-4514. 3082-4514. Para assuntos da administração central. Para a unidade, a gente liga quando tem assuntos referentes à unidade. Já imaginou toda essa gente telefonando para perguntar a uma unidade só qual é o telefone da Unioga? Telefone esse que a Unioga já enviou um monte de vezes por e-mail e também por telefone. E também agora eu vou pedir que vocês coloquem nos pedidos. Quando eles fizerem pedidos, pegam um papel desse tamanhão com seu telefone e bota no pacote de pedidos. Aliás, podia até enviar essa anotação inteira. Manda lá para a administração central. Vai. Porque a gente sempre acha que divulgou o suficiente, mas não divulgou. Precisamos divulgar mais. O livro que nós vamos divulgar hoje é esse livraço aqui. A Tradição do Yoga, da editora Pensamento, e o autor é o nosso querido amigo Georg Feuerstein. Georg Feuerstein escreveu um belíssimo livro. É claro que aqui tem yoga de várias linhas diferentes, tem uma porção de assuntos, e o leitor tem que ir lendo e filtrando. Mas é um bom livro, é um livro sério. O que a gente chama de bom livro é o livro sério. Não quer dizer que o livro esteja com tudo correto, porque nenhum livro está. Todos os livros foram escritos por seres humanos, e nós, seres humanos, erramos. Então, os meus livros e os livros de todo mundo têm erros. Mas, livro sério é aquele que não é livreto popularesco. Então, esse livro é um livro sério, é um livro bom, é um livro que contribui. Mas ele tem mais um motivo para a gente estar hoje comentando. É que é o primeiro livro no mundo a citar autor brasileiro de yoga. Nunca antes um autor brasileiro de yoga havia sido citado por um outro autor de yoga de outro país. E este livro aqui nos cita. Então, mais um motivo de orgulho, sermos citados por um livro bom. Seria um horror termos sido citados por um livro que não prestasse.
Pronto. Então agora, nossa aula de yoga. Sou eu que estou com a temperatura elevada no corpo? Estou vendo todo mundo agasalhado e eu estou com calor? Então, vamos ver o assunto de hoje. O assunto de hoje, o primeiro assunto de hoje, é saber se você fosse posto numa situação de confronto com alguém que dissesse qualquer coisa. Que o seu asana não está correto, ou que o seu mantra não está correto, ou que não se deve bater palmas do jeito como a gente faz, ou que a aula em 8 angas, estes 8 angas já existiam antes. Então, onde é que você vai buscar documentação e argumentação para mostrar a essa pessoa que ela está ou mal informada ou mal informando? Ou se ela dissesse que yoga é com I e sem acento. Então eu quero ver quem é que pode, dentre vocês, vir aqui para argumentar. Deixa eu ver quem é que está com o rostinho mais animado, com aquela carinha boa. E eu tenho a impressão, teve um aqui tendo um ataque de tosse, mas o Will está com uma cara tão feliz ali atrás. E o Gus também, olha, na hora que eu falei Will, o Gus começou a rir, então eu acho que ele queria vir aqui no lugar do Will. Ele ficou tão feliz, Will. Você não imagina a cara de felicidade que ele fez quando viu que não seria ele. Então, Gus, vem cá. Dá uma explicadinha aqui. Eu sei que você é um rapaz tão extrovertido e que fala tão bem em público. Microfone para ele. Então, o que ele vai explicar é o seguinte. Eu sou o advogado do diabo e estou aqui representando a faculdade do inferno e digo para ele: ó, meu filho, todo mundo sabe que yoga é com I. Nós estamos no Brasil e aqui é com I. Você pode me explicar até no quadro se quiser. Se não quiser, também não precisa. Pode ser verbal também. Então, na verdade, a palavra yoga, na verdade, é com Y, porque no Não, olha aqui o dicionário. Está aqui, ó. Olha aqui o dicionário, está com. Nem sempre o dicionário está certo, porque quem entende mais de medicina, no caso é o médico, de advocacia é o advogado, então, de yoga é o profissional da yoga. Eu estou falando para você que é com Y. Então, se você quiser, você pode consultar alguns livros bons e sérios. Você vai perceber como, realmente nesses livros, inclusive, alguns livros que nem... Está funcionando? Só funciona. Quando foi longe não funciona, é um defeito que isso aí tem. Que fria. Então, tem muitos livros muito bons e sérios que provam que a palavra yoga é com Y. Inclusive no Devanagari, a língua... Eu não sei essas palavras complicadas aí que vocês falam, mas sei que no dicionário de português, em todos os dicionários de português, está com I. Mas o dicionário está errado. Como eu já te falei, vou repetir novamente. Está com defeito. Como eu já te falei, vou repetir novamente, quem entende mais de... Não colou. Não colou. Não colou porque eu tenho aqui os dicionários. Então... Então, você pode consultar o dicionário da língua portuguesa de Lisboa, que lá... Olha, não me convenceu. Eu vou continuar escrevendo yoga com I.
Bom, eu acho que agora tem que chamar uma menina, né, Will? Ele já estava quase se levantando para vir aqui espontaneamente, mas a gente tem que dar uma vez para elas, porque senão parece que é proteção, que só os rapazes é que fazem esse papel bonito aqui na frente, que conseguem defender bem repetir aquilo que a gente sempre explica, né? Então, deixa eu ver alguém que seja, eu queria produto importado, talvez da Bahia, talvez uma descendência alemã, Keller. Mari Keller, vamos ver o que você diria com essa pronúncia bonita. Suba. Lembra que isso só funciona, ele está com defeito, só funciona quando está perto da gente. Então, yoga todo mundo sabe que é com I? Não, yoga é com Y. Mas olha aqui, está aqui no dicionário com I? No dicionário português está com I, mas no dicionário sânscrito é com Y, é de origem Mas nós sânscrita. estamos no Brasil, não estamos na Índia? Tá, e você fala o quê? Balé ou balé? Depende do estado do Brasil. Em alguns lugares é balé, em outros é balé. Mas na França, se você realmente fizer uma prática do balé autêntica lá da França, que se originou na França. Sim, mas a gente não está na França, a gente está no Brasil, aqui é yoga. E karatê, você escreve com C ou com K? No dicionário é com C, mas o nosso caso aqui não é o karatê. O nosso assunto aqui é a yoga. Então, no sânscrito não existe palavra que termine com A e seja feminina. Então, eu não falei nada de feminino, eu falei escrito com I. O yoga, com Y. Pode ser o yoga também. Eu diria muito. Tá bom, tá bom. Então, gente, isso mostra o seguinte, vocês sabem, mas vocês sabem para si. E toda vez que a gente explica de novo, aquele que já ouviu a explicação, desliga. Diz assim, isso aí eu já escutei. Isso de novo. Outra vez a mesma explicação. E aí não registra. A não ser aqueles que estão precisando disso no seu dia a dia. Como foi o caso da Rosana Ortega, que me telefonou hoje de Brasília e disse que teve um debate muito interessante, muito estimulante para ela, e que ela conseguiu convencer as pessoas que debatiam que yoga é com Y. E aí ela me disse, olha, você pode dizer isso para o pessoal lá em São Paulo, aí em São Paulo, porque as explicações que você deu e repetiu, e repetiu, e repetiu, valeram. Porque na hora que falaram, na hora que vieram argumentar, saiu tudo na pontinha da língua. Saiu com fluidez, saiu com convicção, com certeza. Então, eu chamei para falar aqui aqueles que ainda não precisaram usar. Porque ainda não são diretores, ainda não são presidentes de associação profissional, não são presidentes de federação, não são presidentes de sindicato, não são vice-presidentes dessas instituições e também não têm dado muitas entrevistas, não têm tido que debater, não têm tido que explicar tudo isso para as pessoas. Para um aluno é mais fácil explicar, mas você ter que explicar isso com uma câmera na sua frente, com um microfone na mão, ou com uma plateia diante de si, muda de figura, porque aí dá branco, né? Aí você fica adrenalinizado e as informações não fluem, não aparecem com aquela clareza necessária. Então fica aqui o testemunho da Rosana, que disse, felizmente você repetiu muitas vezes, porque a cada aula a gente repete de uma maneira mais ou menos diferente, e com todas aquelas informações, aquela quantidade de dados, ela foi só desfiando as informações e a documentação, e documentação, e documentação, e pronto. Convenceu as pessoas que precisavam ser convencidas. Hoje, nós percebemos
facilmente, e vocês, eu gostaria que vocês, inclusive o pessoal em casa, fizesse essa pesquisa, essa investigação. Hoje, as pessoas que pronunciam yoga e as pessoas que pronunciam yoga estão se separando como água e azeite dentro da pirâmide social, da pirâmide cultural. Aqui em cima, as pessoas estão pronunciando yoga. E aqui embaixo, as pessoas estão pronunciando yoga. Faça uma experiência. Converse com algumas pessoas de alto nível cultural e veja como é que elas pronunciam. Depois, converse com as pessoas mais simples, mais humildes, que não tiveram tanta oportunidade na vida para estudar, para ler, para viajar, e veja como é que elas pronunciam. Essa diferença não existia antigamente. Na década de 60, até a década de 60, a maior parte das pessoas de todas as classes culturais pronunciava o quê? Yoga. Até a década de 60, a maior parte da população de todas as classes sociais, culturais, a maior parte pronunciava yoga. Por que isso? Porque os que trouxeram para o Brasil vieram do exterior, vieram pronunciando certo. Os primeiros a ensinar yoga no Brasil vieram da Índia, trouxeram da Índia, foram aprender na Índia e pronunciaram certo. Mas aí, na década de 60, ocorreu aquele incidente que eu já contei para vocês e já demonstrei aqui com documentação, que um professor carioca, você sabe que do Rio de Janeiro para cima a tendência, exceto um ou outro lugar, mas a tendência em geral é pronunciar os Os e os Es abertos, do Rio para cima. E de São Paulo para baixo, a tendência é pronunciar os Os e os Es fechados, também, exceto um ou outro lugar. Mas, se tomar como um todo, a gente, assim, para ser genérico, se a gente traçar uma linha imaginária, para cima é aberto, para baixo é fechado. Só que ele estava aqui no Rio, e aqui ele pronunciava yoga. Esse senhor nunca havia ido à Índia, mas ele teve uma influência muito grande na cultura do yoga no Brasil, porque foi o primeiro autor brasileiro a escrever sobre o assunto. Isto já lhe dá um status bastante grande. E foi o primeiro autor a escrever sobre yoga em língua portuguesa no mundo. Devo lembrar que naquela época falava-se português em todos os continentes, menos na Oceania. Falava-se português na África, na Ásia, na América, na Europa. Na Ásia era na China, em Macau, falava-se português. Ainda se fala, mas está perdendo um pouquinho. Na Índia, em Goa, falava-se português. Hoje já não se fala mais. Houve um plebiscito, eles optaram pelo inglês. Mas ainda se fala, os mais velhos ainda falam português. Nas Américas, fala-se português lá no Brasil. Na Europa, fala-se português lá em Portugal. E na África, fala-se português em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde. Então, ele tendo sido o primeiro autor a escrever sobre um determinado assunto, numa determinada língua, o primeiro no mundo, já lhe dá também um status muito grande. Mas, além disso, esse grande mestre era general. E todo mundo pronunciando yoga, e só ele pronunciando yoga, ele e mais os do Rio de Janeiro, era muito comum que alguém chegasse e o questionasse. Pessoas provenientes ou do sul do país, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ou provenientes do exterior. Gente que praticou lá fora, em qualquer lugar do mundo, porque no mundo inteiro pronuncia-se corretamente yoga. Então, ele deve ter sido instado um sem número de vezes. Ô general, por que só pronuncia yoga se todo mundo pronuncia yoga? Afinal, é yoga ou yoga? Realmente, naquela época, se essa questão não tivesse sido colocada de uma maneira tão veemente, não tivesse causado tanta polêmica,
Se eu estivesse lá em 1960, eu estava dando aula, mas era gurizote, eu não tinha voz ativa. Mas se eu estivesse lá na posição dele e me perguntassem o que eu diria, tanto faz. Tanto faz, yoga, é questão de pronúncia. Naquela época. Hoje não. Hoje é uma questão de honra e também hoje já se formaram duas linhas muito diferentes de conduta e de técnica, até mesmo visando a meta em si. São metas diferentes hoje, pelo menos lá no Brasil. E a resposta que ele teria dado, vamos pensar, ele era um senhor de uns 60 anos de idade, general, carioca, e na época o Rio de Janeiro, quer dizer, ele viveu a vida inteira dele, sendo o Rio de Janeiro a capital federal. A capital foi, naquela época, em 60, não me lembro que ano foi, que vergonha. Quando é que foi para Brasília? 61? 62? 62? 60. Exatamente no ano fatídico que estamos tratando. Então, a vida inteira dele, ele viveu na capital. Isso também dá um status e dá uma autoestima para a pessoa. O que ele deve ter respondido quando aqueles alunos irreverentes perguntavam a ele, alunos ou visitantes, ou concorrentes, ou seja lá o que for, ô general, afinal, é yoga ou yoga? O que você responderia? O que ele deve ter respondido? Vamos começar por você, se você estivesse lá naquela época. Você teria dito, bom, eu falo yoga, mas tanta gente me pergunta, eu acho que eu vou me informar melhor, depois eu te respondo. Não, mas ele era general, daquela época. Então o que ele respondeu? É yoga, está acabado! Você se lembra que, quase 40 anos depois, um outro general, o general Figueiredo, presidente da República, disse que ia devolver a democracia ao Brasil e que ia acabar com a ditadura. E prometeu isso diante das câmeras. E um jornalista disse, ô presidente, ô general Figueiredo, e quem não concordar em acabar com a ditadura e devolver a democracia ao país, o que o senhor vai fazer? E ele disse, quem não concordar com a liberdade, eu prendo e arrebento. Então, é um cacuete, né? É claro, o cara passa a vida inteira dando ordens, gritando ordens, né? E todo mundo obedecendo sem questionar, aquilo sai sozinho. E só que dizer é uma coisa, documentar é outra. Então, no seu segundo livro, o primeiro foi em 1960, seu segundo livro foi em 1962. Estou me referindo a livros de yoga, porque ele escreveu outros e eu não sei os outros livros que datas foram. Em 1960, ele publicou o primeiro livro de yoga em língua portuguesa. Chamou-se, quem sabe? Eita, disseram aí um disparate que eu vou fingir até que eu não escutei. Que nem é dele esse livro aí. Libertação pelo Yoga. Libertação pelo Yoga, 1960. Aí fizeram tanto essas perguntas, porque a esta altura o seu livro de Yoga estava muito lido, muito comentado pelo Brasil inteiro, e vinham essas perguntas. Em 1962, ele publicou o Hatha Yoga, a ciência da saúde perfeita. E aí, na página, que eu me esqueci, qual é a página? Página 26, ele explica que existem os dois, o yoga e a yoga. Não era verdade, mas a gente se engana, né? Olha, eu espero que eu não tenha que primeiro morrer para depois me mostrarem as coisas em que eu me enganei nos meus livros. Mas com certeza também me enganei num monte de coisas. Quem nunca se enganou, atire a primeira pedra. Mas o fato é que não era verdade. Ele disse, o yoga é a filosofia em si, e a yoga é a prática dessa filosofia. Acontece que o yoga é só prática.
Então aí já a própria resposta se neutraliza a si mesma. E depois o que é que aconteceu a partir dali? Um grupo muito restrito passou a se dedicar a yoga, ao yoga, porque queria professar a filosofia em si. Mas a maioria, quase todos, passaram a ensinar a yoga, porque visavam benefícios, visavam resultados, era uma coisa utilitária. E ele mesmo colocou na capa deste livro, Hatha Yoga, com acento agudo. Ele colocou um acento agudo na capa do livro, no título do livro. Isto foi em 62. Em 64 entrou a ditadura militar. Então, o que aconteceu dali para frente é a história. Todo mundo, em obediência cega e irrestrita, passou a falar yoga aqui no Brasil. Então, nós tivemos um período em que todos falavam yoga, quase todo mundo. Depois, o período em que todo mundo passou a falar yoga, que foi de 1962, 63, 64, num crescendo, até 1984, 5, 6, a ditadura acabou e aí começou a declinar a pronúncia yoga. Até os professores que defendiam essa pronúncia como questão de honra, yoga é o de Rose, coisa do de Rose. Eu ensino yoga. Inclusive, uma porção deles colocaram. Se você andar pela rua, você vai ver que tem uma porção de escolas de yoga com acento agudo. Então, para mostrar mesmo que eles são contra, eles estão numa outra posição. E o terceiro momento histórico, século XXI. O momento em que as pessoas têm mais cultura, leem mais, viajam mais e não são tão manipuláveis. Então, no século XXI, nós já observamos isso. O ápice da pirâmide já está pronunciando corretamente. Até a maior parte das escolas e dos professores que faziam questão de pronunciar yoga antigamente, hoje eles já estão pronunciando yoga. Eu tenho até uma certa saudade, uma certa nostalgia do tempo em que havia mesmo essas duas pronúncias bem marcadas, porque a distinção era muito clara. Este trabalha com yoga, este trabalha com yoga. É outra coisa. No momento em que muitos da yoga começaram a pronunciar yoga, atrapalhou essa nossa distinção, porque hoje, se uma pessoa disser, eu ensino yoga, você já não tem certeza se é mesmo yoga, porque a pronúncia é, mas será que o conteúdo também é? Vocês viram que da amostragem, é claro que a gente tem que dar um desconto para o nervosismo e para a surpresa, eles não esperavam ser chamados, mas mesmo assim, dos que foram chamados, não deu certo, quer dizer, eles não conseguiram explicar bem. Por que é yoga e não yoga, por que se escreve com Y e não com I, por que tem acento e tudo mais. Então era bom que vocês estudassem mais e que fizessem mesmo reuniões entre vocês para exercitar isso. Por exemplo, como é o nome do dicionário que tem a palavra yoga com Y e no masculino? O dicionário da nossa língua. Quem é que sabe? Olha só, ninguém sabe. Então, na hora que você precisar dessa informação, se ela não está na ponta da língua, não adianta você sair correndo para procurar em que livro está essa informação, ou em que circular ela está. Então me diga o segundo dicionário, já que não se lembram do primeiro. Qual é o outro dicionário da nossa língua em que a palavra yoga aparece com Y e no masculino? Fala alto que eu não ouvi. Não é esse o nome. Esse foi o nome que alguém soprou lá de trás, porque ouviu o galo cantar, mas não sabia onde. E aí, quem estava aqui na frente repetiu, mas não é bem isso não.
Então, é de Lisboa, sim, mas é da Academia das Ciências de Lisboa. E o nome do dicionário também não é bem aquele, não. É o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea. E o outro dicionário é o Dicionário da Porto Editora. Dicionário de Português da Porto Editora. Aí o interlocutor vai argumentar que esses dicionários não são brasileiros. E você vai dizer, por isso mesmo, eles vêm de onde mesmo? Eles vêm da terra-mãe, da nossa pátria-mãe, pátria mater, que é Portugal. Foi de onde veio a nossa língua. Quem é que fala o melhor português? Onde é que está o português por excelência? Estará no Brasil, nas colônias, ou estará em Portugal? Então, se nós estamos discutindo como é que se fala e como é que se escreve em português, é o Dicionário de Portugal, é o Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa e o Dicionário da Porto Editora. São os dicionários que, para mim, têm mais credibilidade em termos de o que é mais correto da língua, quando estivermos discutindo isso. Depois, aí vem o debate, que tá bom, mas aqui a gente fala brasileirês, hoje já é uma vertente reconhecida como língua independente e tal. Tá bom, isso é indiscutível. Mas, quanto a isso, nós temos mais uma carrada de informações e de argumentos para ser colocados em discussão. Nós podíamos passar, realmente, usando aqueles argumentos, nós podíamos passar, talvez, a noite toda, talvez uns 2 dias, debatendo e derrubando os argumentos do debatedor. Nós temos, com relação a isso, um capítulo no livro Yoga, Mitos e Verdades. Por que ele se chama Mitos e Verdades? Porque há muito mito e nós preferimos derrubar os mitos. Um dos mitos é o de que yoga deva se escrever com I ou pronunciar com O aberto, ou no feminino, no gênero feminino. É um mito. Então, vamos derrubar esse mito. E verdades. Então, está lá uma quantidade de verdades com relação a isso, argumentos incríveis. Inclusive, eu voltei de Brasília agora e descobri mais um argumento muito interessante. O dicionário diz que não existe o Y em português. Não existem o Y, o W e o K. Colocando na ordem, então, vem aqui o K primeiro, né? K, Y, K, W, Y. É assim, né? Essa ordem, K, W, Y. Não existem essas 3 letras. E por isso, yoga não pode ser escrito com Y. Só que, como é o nome daquela avenida, o próprio governo não aceitou isso. Como é o nome daquela avenida lá de Brasília? A Avenida Oeste. Qual é o nome da avenida? Avenida W. Ué, mas o W não existe. Nem mesmo Oeste se escreve assim em brasileirês. Então, como é que o nome da Avenida Oeste é Avenida W? É porque o próprio governo não admite que o W não exista. Pois na capital da República, no Distrito Federal, uma rua é chamada de W. E os nossos carros? Quantos de vocês têm um carro com uma dessas letras na placa do carro que foi emitida pelo governo? Então, como é que essa letra não existe? E mais, se essa letra não existe, se essas letras não existem, então por que é que no dicionário, se eu não me engano, é no dicionário Weiss, constam com Y, Yanomami, Yom Kippur, Yin Yang, Yoni, Yantra. Ah, tudo isso pode ter Y, o tal que não existe, mas yoga não. Então, eu acho que nós estamos diante de uma argumentação com 2 pesos e 2 medidas. Yom Kippur, vale a pena manter o Y, afinal, é uma comunidade poderosa, culturalmente e economicamente. Yin Yang, a China é um grande mercado, é melhor manter o Y.
Mas Yoni, por que será? Yantra, por que será? Só yoga, não? A impressão que dá é que há na nossa sociedade ocidental uma postura dúbia. De um lado, uma reverência muito grande ao yoga, um respeito, uma admiração, uma badalação muito grande com relação ao yoga. Anualmente, todas as revistas de circulação nacional têm pelo menos 2 ou 3 matérias por revista sobre yoga. No mínimo, 2 ou 3 matérias anualmente. Muito respeito, muita badalação, mas parece que, por outro lado, há um resquício de preconceito e de discriminação. Por quê? Yantra sim, Yoni sim, Yom Kippur sim, Yin Yang sim, Yanomami sim, Yoga não. Yoga tem que ser com I. Parece preconceito. Será que não é? Será que eu estou puxando a brasa para minha sardinha? Mas me parece estranho. E, finalmente, vem aqui o outro argumento, esse realmente é muito forte. O Y sempre fez parte da nossa língua, tanto que ainda estão vivas pessoas que foram registradas com o nome de Jaci, Darcy e outros nomes com Y. Essas pessoas não se passou nenhuma geração inteira no sentido amplo de geração, ou seja, desde que aquelas pessoas nasceram até que todas estejam mortas. Tem uma porção de gente que foi registrada assim, porque o Y sempre existiu na nossa língua. Aí, um grupo de linguistas decidiu que iam fazer uma reforma ortográfica e iam retirar o Y da nossa língua. Como se isso fosse coisa que se faça, coisa que se pudesse fazer. Você imagina, de repente, os nossos linguistas deste presente momento decidirem que a letra T não existe mais na nossa língua. Mas o que eu vou fazer se não tem a letra T? Use outra que seja parecida, como foi o caso com o K, com o W, com o Y. Só que a população nunca aceitou isso. Pergunte a qualquer pessoa como se escreve yoga, ela vai escrever com Y. Como se escreve quilo, ela vai escrever com K. Aliás, o próprio símbolo de quilograma é com K. Como é que você vai explicar a uma criança no colégio? Meu filho, quando escrever 1 quilo, você vai escrever assim, tá bem? Mas se você escrever por extenso, você não pode escrever assim, tá bem? Você tem que escrever 1 quilo. Não convence. Mas você sabe que reformas ortográficas, às vezes, não sempre, mas às vezes, elas obedecem a interesses escusos, porque você já imaginou fazer uma reforma ortográfica? A quantidade de dinheiro que vai rolar refazendo todos os dicionários, todos os livros escolares e todos os outros textos escritos. Além de ser um caos, isto vai dar dinheiro para muita gente. Imagine que você tem uma grande editora, uma grande gráfica poderosíssima. Quanto de dinheiro você daria para que ocorresse uma reforma ortográfica? Talvez os donos dessas entidades estejam sonhando todas as noites com uma nova reforma ortográfica. E vai ocorrer. Na verdade, já foi aprovada. Todos os países de língua portuguesa já se reuniram e já aprovaram. Vão voltar o K, o W e o Y. Então, todos aqueles que lutaram contra e que usaram argumentos e que gastaram sua verborragia, seus textos e seu dinheiro para que a palavra yoga fosse deturpada, perdendo o seu Y, daqui a pouquinho, quando esse projeto for homologado e a gente começar a aplicar isso nas nossas escolas e nos nossos livros,
Eu quero ver a cara que essas pessoas vão fazer. Inclusive, matérias sobre isso saem toda hora em Portugal e eles estão impressionados como se fala pouco nisso no Brasil. Afinal, se foi um acordo feito entre Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau não entrou, ou entrou, não sei se Macau entrou ou não, Goa não entrou, porque já não fala mais português. Todos esses países já decidiram, já está resolvido. Saiu uma matéria muito boa aqui no Brasil, saíram algumas, e saiu uma muito boa que foi mandada para as unidades como circular, mostrando que o projeto já existe, já está em andamento, já está aprovado, agora só falta o governo dizer que aqui no Brasil a gente vai aplicar. Mas o Y está voltando. E por que a gente perde tempo com uma coisa dessas? Com uma filigrana. Afinal, não seria apenas isso, uma filigrana, se é com I ou com Y? Um dia, o Silvio Santos, num programa domingueiro, lançou uma pergunta para ver se o público acertava para ganhar um prêmio. Yoga, quantas sílabas tem? Depende, Silvio. Se escrever com I, yoga é escrito e pronunciado de uma maneira. Mas se for com Y, é escrito e pronunciado de outra maneira. Vamos ver as diferenças. Eu gosto muito de exemplos, né? O professor tem esse vício. Dar exemplos que é para ver associações mnemônicas. Então, como é que se pronuncia eu na Argentina, por exemplo? Nos países de língua hispânica, mas nós estamos aqui, Argentina e Brasil são dois países irmãos, então vamos colocar Argentina. Como é que se diz? Escreve-se como? Escreve-se com Y, não é? E como é que se pronuncia mesmo? Yo. E nos outros países de língua hispânica, yo. Yo. É fluido. Fluido. O Y escorrega. É como se ele fizesse parte, e faz, da letra seguinte, da vogal seguinte, fundindo-se, amalgamando-se num fonema só. E como é que se diz eu em italiano, que escreve-se com I? Io. Io. Separa. É exatamente isso. No sânscrito, se você escrevesse com I, você estaria separando a sílaba. Io. Não se escreve, porque para o sânscrito seria um contrassenso usar duas letras onde você pode usar uma letra só. Isto aqui, na verdade, é uma letra só. É um fonema só. É a letra Ya, alongada, transformada em O. Yo. Você sabe que no português as letras têm o som do E depois da consoante, né? Então, B, C, D. Na maior parte do país. Eu sei que a nossa moçada lá em cima que pronuncia... Como é que o pessoal pronuncia lá? Nas bandas lá do Nordeste, lá da... Não é. G. Não é G em vez de G. Tá certo, é até mais inteligente, não devia ser G. Por que um é G e outro é J? O J devia ser G. E o G devia ser G, tá certo. Mas enfim. F em vez de F. Né? Lê, me. Tá certo, é inteligente isso. Mas no sânscrito, como é? No sânscrito é Ba. Bom, esse C aqui não existe lá. Aqui seria Da. Então entra um A. Então, aqui, nós teríamos o quê? É a letra Y.
No Brasil se diz Y, em Portugal é Y. Então, IE, não, IE não dá. Mesmo com a influência do inglês, do IE, não dá. Mas então, no sânscrito, no sânscrito é Ya. 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 E assim se escreve Ya. Mas e se eu quiser alongar essa sílaba? Porque no sânscrito nós temos as sílabas curtas e as sílabas longas, e temos as sílabas tônicas e as breves, as tônicas e as não tônicas, as átonas. No português nós não temos toda essa variedade, nós temos só as tônicas e as átonas. Nós não temos as longas e as curtas. Até temos, mas isso não está registrado, quer dizer, é na língua coloquial que aparece. Então aqui, se eu for alongar, Ya. Como é que eu vou escrever agora? Eu vou pegar isto aqui, que representa um A, e vou estender. Pronto, agora eu tenho Ya. São dois As. Eu devo pronunciar Ya. Não. Como é que você faz quando há a contração do artigo com a preposição no português? Como é que leem o texto os dubladores dos programas de televisão, dos filmes? Eles dizem, eu vou à casa. Mas é óbvio que está errado e é ridículo. Ele não vai à casa, ele vai à casa. Então aqui é Ya. Não, é Ya longa. E como é que eu faço? Igual ao português. Eu coloco um acento. Ya. Só que eu não ponho grave, eu ponho agudo nesta convenção. Pode ser que exista uma outra convenção que use outro acento. Ou agudo, ou qualquer outro tipo de acento. Duas letras. Alongou. Sinalizou com acento. Mas o sânscrito tem uma coisa que o português e as línguas ocidentais não têm, e que o alfabeto latino não tem, que é a possibilidade de transformar a vogal. Então você transforma o fonema. Então aqui transformou. Agora nós temos Yo, mas é um Yo longo. Yo. E eu vou sinalizar como? Yo. Aquele cara lá em casa disse que não entendeu. Por que tinha acento agudo e agora tem acento circunflexo? Foi aquele cara ali do Rio de Janeiro que falou isso. Mas aquele ali do Rio Grande do Sul respondeu para ele e disse, ô sua anta, você não está percebendo que o De Rose fez isso para fechar o O? Está errado, anta é você. Não é para fechar, porque o O já é fechado, é sempre fechado, e não foi o De Rose que acrescentou esse acento. Olha só como você ia levar uma rasteira se usasse esse argumento. Na hora que dissesse isso, o outro diria, viu? Foi o De Rose que inventou esse acento. E você perdia a discussão. Então não é por isso. É porque o acento circunflexo indica a presença de duas letras diferentes. Como diferentes? São iguais? Não são, porque o O não existe. O O é o fonema produzido pela presença do A com o U. Então, como no francês, o A e o U juntos produzem o fonema O, fechado e longo. E, neste caso, se são duas letras diferentes, nós sinalizamos com o acento circunflexo. Existem várias convenções, esta é uma. Podia ser outra convenção. Numa outra convenção, nós poderíamos usar o macron. Só que, utilizando o macron, nós não teríamos a possibilidade de sinalizar se as letras são iguais ou diferentes. Porque aí nós escreveríamos sempre com macron. Aqui é uma crase de letras iguais, aqui é uma crase de letras diferentes, mas sinalizando assim, nós não sabemos distinguir.
Poderia usar outro? Pode usar qualquer assento. Pronto. Colocou um assentozinho dinamarquês ali, não tem problema. Qualquer assento. Agora, recomendo vivamente que a gente siga a convenção que foi adotada pela Universidade de Yoga, senão é uma confusão. Você imagina um professor usar uma convenção e outro professor usar outra convenção dentro da mesma universidade. Para ele está muito claro. Para nós que somos mais antigos, não tem problema nenhum. Mas para o aluno e para o instrutor novato, isto dá uma barafunda. Porque o instrutor novato e o aluno, o que eles vão pensar? Mas que confusão, eles mesmos não sabem como é que se deve escrever. O De Rose escreve de um jeito, o outro escreve de outro jeito, cada um escreve de uma maneira diferente. E eu, como é que eu escrevo? E numa prova, o que eu devo fazer? Então, fica a recomendação veemente. Na nossa família, na Universidade de Yoga, vamos usar a convenção que foi adotada, que é a convenção que está plenamente explicada no livro Faça Yoga Antes que Você Precise. Tem um capítulo especialmente sobre isso, está muito bem explicadinho. E é só, vou pedir aos outros que não são da Universidade de Yoga, que prestem muita atenção, pesem bem antes de utilizar outras convenções. Porque há algumas que são mesmo inconvenientes. Por exemplo, saiu um livro há muito tempo atrás pela editora Vedanta do Rio de Janeiro, e esse livro tinha as palavras não me lembro das outras, e o assento que eles optaram por utilizar, como a fonte original utilizava o macron, quando eles entregaram o texto à gráfica, obrigado, e as gráficas no Brasil não tinham esse assento, então substituíram pelo assento mais próximo. E qual seria esse assento mais próximo? Então imagine o leitor leigo que foi a uma livraria, comprou o livro e foi lê-lo. Ah, e tinha mais. O nome do livro. Felizmente eles não acentuaram a palavra yoga. Mas o nome do livro era Rangya Yoga. Ansana Pranayama Mudran. Então, há convenções que não dá, pelo amor de Deus, não use uma coisa dessas. Há um livro mais recente que fez essa gracinha, lá na Índia. É um livro chamado Pranayama, do Iyengar. E o livro Pranayama tem que acento tio. Mas, coitados, eles não sabem. Lá na Índia, o tio não é nada. É um acento como outro qualquer, não nasaliza. Serve para lá, para a Índia. Para nós, no Brasil e Portugal, países e outros países que usem o português, que tenham o tio, não podem usar. O livro do Iyengar, de Pranayama, está escrito assim. Bom, pelo menos a edição que eu comprei lá está com esse acento. Não sei se outras edições saíram depois com outro acento. Mas é claro que o acento não é este, não. O acento é ou este ou o macron. Hoje com a internet está um inferno, porque qualquer pessoa que cisma de inventar uma nova convenção, ou mesmo de abraçar uma convenção que já existia, mas que não colou, que ninguém aceitou aquela convenção porque não era prática, o cara vai lá, joga aquilo na internet e atinge logo 100 milhões de pessoas. Então estão aparecendo convenções imensas. Uma variedade muito grande de convenções. Então, mais uma vez, eu quero pedir que você use a convenção que foi adotada nesta escola.
Depois que você sair desta escola, já não está mais aqui, entrou noutra escola. Pronto. Pare de usar a nossa. Use a convenção da escola em que você estiver, então. É o mais correto, é o mais coerente. Ainda temos uns minutinhos. Então, eu vou explicar outra vez a questão da escrita da palavra yoga. Imagine o mantra. Você sabe o que é mantra, né? Então, o mantra, o Om, bem pronunciado, produz um efeito. O mantra Aum não existe. Pronunciou errado. Não tem efeito algum. Não é assim que se pronuncia o Om. Aum não se pronuncia. Não é assim. O A e o U fundem-se no O. Pronunciou o mantra errado, o efeito daquele mantra não se processa. E muitas vezes ocorre até mesmo o oposto daquilo que a pessoa esperava. Imagine você fazer um mantra que deva despertar um chakra. Mas aí você faz o mantra, o Bidya mantra do chakra, erradamente. O que você acha que vai acontecer? Vai despertar o chakra? Você faz um mantra que deve conduzir à saúde, mas você pronuncia errado. Não é aquela pronúncia, você disse outra coisa. Como é que você acha que vai reagir à sua saúde? Você faz um mantra que deva conduzir ao equilíbrio, mas você pronuncia o mantra desequilibradamente, desbalanceado. Você pronuncia o mantra errado. Que tipo de equilíbrio você vai conquistar com o mantra errado? Então, vamos ver o mantra Yoga. Mantra que vem sendo repetido e reverenciado durante milhares de anos por bilhões de pessoas. Aí aquele chatinho de plantão vai dizer, mas só agora na Índia tem 1 bilhão de pessoas, antes não tinha. Sim, e as gerações anteriores não contam durante tantos séculos? Então, bilhões de pessoas na Índia e no mundo inteiro pronunciaram e reverenciaram, pronunciaram com bhava, com respeito, com amor, e reforçaram, carregaram de força e de poder o mantra Yoga. Mas aí, lá num país mítico, passou até um filme sobre isso, num país mítico chamado Brasil, alguém cismou que aquele mantra está errado, porque aqui nós estamos no Brasil e aqui diz-se a yoga. E escreve-se com I também. E muda-se o gênero também. Ou seja, desgraça pouco é bobagem, né? Já que a gente está aqui, vamos fazer logo o serviço completo. A gente aleja o gênero, a escrita e a pronúncia. Serviço completo. Cabelo, barba e bigode. O que você acha que vai ocorrer quando um estudante ou mesmo um profissional, um instrutor, declarar: eu pratico yoga ou eu ensino yoga? O que será que ele pratica ou ensina? É exatamente o que ele disse. Ele não está mentindo, não. Se ele diz o yoga, esse mantra serve como password, serve como senha para que ele penetre naquele setor certo do inconsciente coletivo. Ele foi exatamente ali. O mantra, assim como o yantra, servem como senhas para abrir os setores que nos interessam no inconsciente coletivo. Se eu digo yoga, eu me identifico com Shiva, eu me identifico com Índia, eu me identifico com os mestres da Índia e do mundo inteiro, praticantes, yogins, devotos de yoga, praticantes sérios de yoga, de toda a história, bilhões deles. Mas se eu digo a yoga
A minha chave simplesmente não entra naquela fechadura. Eu simplesmente não consigo abrir aquele setor, aquele dispositivo. Naquele segmento do inconsciente coletivo onde está o acervo do yoga mundial e do yoga milenar, eu não acesso. Então eu pego a minha chave, a minha clave, e vou procurando. Onde é que abre? Onde é que abre? E, opa, abriu aqui. O que é isso? Eu não tenho coragem de dizer. Mas não é o yoga. Ele abriu outro segmento, ele abriu uma outra comporta que não é de yoga. Como é parecido, como é inspirado, ouviu o galo cantar, mas não sabe onde, então alguma coisa a yoga tem que é semelhante ao yoga. Mas o objetivo é outro. As técnicas são outras. O público é outro. É realmente muito diferente na prática. Há uma pergunta difícil de responder. Um dia alguém vai perguntar, e você tem que estar sabendo, tem que estar preparado, algum dia alguém vai perguntar, mas qual é a diferença tecnicamente? Qual é a diferença no conteúdo, no miolo? A diferença dos exercícios, eles são diferentes? Sim, eles são, basta olhar, você vê que são diferentes. Mas olha aqui este livro de yoga e olha este livro de yoga. O Bhujangasana é igual. Sim. Se você pegar um livro de aquecimento de karatê e um livro de ginástica olímpica, a anteflexão que nós entendemos por Paschimottanasana também está lá nesses dois. E é idêntico. A flexão para frente aqui no aquecimento do karatê, a flexão para frente igualzinha, com a testa nos joelhos na ginástica olímpica. Mas isso quer dizer que isto aqui seja karatê ou que isto aqui seja ginástica olímpica? Não. É que na fotografia parece a mesma coisa, só que lá, na sala de aula, é completamente diferente. Como é feito esse exercício numa aula de karatê, como é feito esse exercício numa aula de ginástica olímpica? É completamente diferente. Já começa que a roupa é diferente, a pessoa é diferente, o comando do instrutor é diferente, a forma de executar é diferente, o tempo de permanência, o número de repetições e até mesmo o carinho ou a ausência dele com relação à sua coluna vertebral. É muito diferente. Então, se você for olhar em fotografias ou em ilustrações, em desenhos, é parecido. Confunde-se. Mas numa sala de aula não se confunde nunca. Se um instrutor, vamos supor que nós tivéssemos aqui uma instituição eclética, com vários tipos de yoga. Aliás, isso vai acontecer. Em março, no Anhembi, está programado um evento de yoga, tudo junto. E vai haver vários tipos de yoga e vários tipos de yoga. Na Bienal, não é em Anhembi, é Bienal. E lá as pessoas vão ter a oportunidade de fazer esse teste. Então, suponhamos que nós tivéssemos aqui nesta escola uma sala com Swastika Yoga e outra sala com outro tipo de yoga. O aluno chega atrasado, esbaforido, entra na primeira sala logo. Desculpe, eu me enganei. Não é aqui que eu quero entrar. Ora, ele ainda nem bem escutou o que o professor está dizendo. Como é que ele sabe? Ele só olhou as pessoas em asana. Como é que ele sabe que aquilo ali não é Swastika Yoga? Então, é essa diferença sutil, mas ao mesmo tempo veemente, que faz com que as pessoas percebam, quando já tem pelo menos uma iniciação, algum conhecimento, percebam que aquilo ali não é Swastika Yoga. Não é yoga. O mantra é muito importante. A escrita e o gênero. Por que o gênero? Que machismo é esse? Então yoga tem que ser masculino? Por quê? Só porque você quer? Não. Afinal, a Kundalini, que todo mundo pronuncia no masculino,
O pessoal leigo não diz o Kundalini no masculino, e nós lembramos que não, desculpe, mas olha aqui, I final acentuado é feminino. É a Kundalini, é feminino. Mas aqui, desculpe, aqui é o Yoga. E finalmente, uma sabatinazinha não faz mal a ninguém, né? Então, vamos ver. Raquel, você que é tão falante, me diga lá, quem foi que introduziu o acento circunflexo na palavra yoga? Vocês esqueceram de dar para ela o microfone. Ficou aqui, na mão do Shiva? Muito bem. Então agora eu vou fazer uma outra pergunta. Agora vai para o Anderson. Andy, mas aqui no Brasil, só o De Rose usa o acento circunflexo. Foi muito convincente a sua resposta, mas eu preferia que fosse um pouco mais eloquente. Pensou muito, eu não acredito mais. O que você disser a partir de agora, para mim, é mentira. Você tem que levar isso em consideração. Toda resposta que você der, se for verdadeira, mas você demorar, se você pensar, se você titubear, para a audiência, não é mais verdade. Ela não parece verdadeira. Então, passa para a Renatinha. Não foi isso não que eu perguntei. Eu perguntei, aqui no Brasil, eu disse, mas aqui no Brasil, só o De Rose usa acento circunflexo na palavra yoga. Como não? Como assim? Quase. Você podia dizer eu, por exemplo. Olha, eu acho que uma resposta bem humorada e que pode sair na ponta da língua é: eu não sou De Rose e eu uso. Como só o De Rose usa? E se a pessoa ainda vier, mas você aprendeu com ele, e daí? Todos aprenderam com ele. O De Rose está no métier há 45 anos. São pouquíssimos os instrutores no Brasil, Portugal e Argentina que não aprenderam comigo. São muito poucos. Porque eu sou o bonzão? Não, porque eu sou muito antigo, eu sou velho. Há muitos anos, imagina, 45 anos ensinando o yoga. Ou seja, eu tenho só de magistério, só de profissão, eu tenho mais do que a idade de muita gente. O tempo de vida de muita gente. Para alguns eu tenho mais que o dobro. Né? Só de profissão eu tenho mais do que o dobro do tempo de toda a existência da outra pessoa que às vezes está questionando. Então, são respostas bem-humoradas, descontraídas. Às vezes podem parecer um pouco arrogantes, um pouco pretensiosas, mas num debate às vezes a gente tem que pagar esse mico, né? A gente tem que pagar esse tributo. E parecer um pouquinho arrogante, um pouquinho pretensioso, porque faz parte da arte do debate em si. Depois você trata de corrigir essa imagem que eventualmente tiver deixado, mas
Mas você tem que vencer a discussão. Você sabe, tem certeza do que está dizendo, tem documentação. Então, agora você tem que vencer. É interessante porque de vez em quando, com muita frequência, me mandam anúncios de professores de yoga de vários lugares do Brasil, gente que eu nunca vi na minha vida, que não aprendeu comigo e que não é da minha linha. Anúncios em que a palavra yoga aparece com acento circunflexo. E isso também é um argumento que você tem que ter na ponta da língua. Professores de muitos tipos de yoga usam acento e mandam para o De Rose. Muita gente recorta o anúncio e manda para o De Rose Brasil. Olha só, esse cara está usando. E às vezes até mandam com indignação, dizendo, olha só, esse cara está usando acento circunflexo e não é da nossa linha, como é que pode? Não, mas é que não é a nossa linha. O yoga, de todas as linhas, a palavra yoga tem acento. Então, pode ser Hatha Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, qualquer tipo de yoga. Não é propriedade nossa. Um dia, um jornalista cometeu uma gafe, porque, para implicar comigo, ele escreveu na matéria que o De Rose usa a palavra yoga com Y e com acento circunflexo, mas que no Brasil devia ser escrito assim, mas que ele usa daquela forma por uma questão de marketing. E não percebeu a mancada, não percebeu a gafe. Se yoga tem que ser escrito assim, marketing tem que ser escrito como o linguista e professor de português Antônio Sacconi recomenda. E publicou isso está publicado. A palavra marketing em português não é assim. É assim. Então, se ele quisesse dizer que o De Rose usa a palavra yoga com Y e acento circunflexo por uma questão de marketing. Aí tá bem, aí eu concordo com ele. Porque ele foi coerente. Concordo não que seja pela razão de marketing, mas concordo que o cara está sendo coerente. Mas assim não, ele está sendo incoerente. Ele está implicando com uma coisa e fazendo a mesma coisa com a qual ele implicou. Existem tantos assuntos interessantes, palpitantes no yoga, como corpos do homem, planos do universo, chakras, kundalini, siddhis, os poderes paranormais, karma, dharma. É um mundaréu, é um universo de coisas. E a gente tem que perder tempo explicando pela 80ª vez que yoga tem acento. Isto me lembra que a Helena Petrovna Blavatsky, que foi a criadora da Sociedade Teosófica, escreveu uma obra magna intitulada A Doutrina Secreta. E o livro dela era tão grande, que foi publicado em 4 tomos, 4 volumes. E aí, um dia, uma que depois veio se tornar aluna nossa, me presenteou com o seu livro, que se chamava A Síntese da Doutrina Secreta. E eu disse, mas ô fulana, a síntese da doutrina secreta, o que você fez? Ela disse, olha, eu li o livro, A Doutrina Secreta, os 4 volumes, tirei dali o que ela estava ensinando. E não publiquei, não incluí no livro, as outras coisas que eram supérfluas, que só eram úteis na época em que ela viveu. Eu disse, mas isso me cheira mal. Você está estragando a obra da mestra Blavatsky. E ela disse, não estou. É que o resto do livro são argumentações dela defendendo-se dos que a atacavam. Então, imagine, ela escreveu 4 volumes quando ela podia ter escrito 1 volume. O assunto está todo num volume, o resto é debate, o resto é briga, o resto é ela se defendendo das pessoas.
será que no nosso trabalho também, na nossa obra também vai ser assim? Será que um dia alguém vai publicar a síntese do Faça Yoga antes que você precise, um livretinho de 10 páginas? Será que a gente perde tanto tempo só para explicar que não é bem assim? Bom, enfim, pelo menos nós estamos juntos todas as terças-feiras, pelo menos a gente dá umas boas risadas, pelo menos a gente troca figurinhas, e no meio disso tudo, às vezes, sai alguma coisa de yoga muito interessante. Swastika. Boa noite. Eu estou aqui hoje com o instrutor Fábio Euxusian. Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, tudo bem, tudo ótimo, sempre. Que bom. O Fábio é diretor de uma das representantes da Universidade de Yoga, aqui em São Paulo, a unidade Vila Olímpia. A escola é sua. Onde é que fica exatamente, Fábio, essa escola? Em que rua? Na rua Casa do Ator, lá no bairro da Vila Olímpia, que é um bairro que está em expansão enorme, está em frequente crescimento. E é curioso porque na mesma rua da unidade, na rua Casa do Ator, se encontra uma das melhores academias de São Paulo, que é a Academia Riboc, na qual também a gente está lá inserido com o Swastika Yoga, turmas lotadas. Então quem quiser dar uma conferidinha lá já faz um 2 em 1. Que legal. A Riboc é uma academia muito grande, né, aqui em São Paulo. É enorme. Em São Paulo são 2 unidades, de Paris, Moscou, Nova York. Legal, Fábio. E eu estou com uma revista aqui para mostrar para as pessoas que estão nos assistindo, que é a revista Leaders. O Fábio Euxusian tem uma coluna permanente nessa revista. Ele escreve para ela na seção de estilo de vida. Tem uma olhadinha aqui. Essa matéria agora foi sobre o executivo yogin. Fala um pouco para a gente, Fábio, o que é que diz essa matéria, enfim. Bom, inicialmente, como eu tenho dito para os alunos, que o yoga ele é tão abrangente, ele não se limita somente ao métier do yoga. O pessoal, é mais uma prova de que quem pratica yoga é totalmente contra a alienação, porque eu já escrevi para revistas de alimentação, de arte marcial, agora revistas para executivos, sobre negócios, já escrevi para música, arte, então você consegue linkar o yoga com assuntos diversos. E essa revista é curioso porque geralmente revista sobre empresariado, para quem não lida com essa área especificamente, é uma revista geralmente chata, geralmente que você não consegue ir muito além porque não é a sua área. E essa revista, ela é fantástica, as pautas da revista são muito, muito boas. E agora ficou melhor ainda comigo. Eu li a matéria, ela está realmente muito boa, parabéns. E você fala aqui um pouco dos executivos praticando yoga. Você já deu aula em empresas, é comum isso, as pessoas costumam te procurar na sua escola, nas academias? Hoje, como eu coloquei aí na matéria, hoje em dia chegou-se ao ponto de multinacionais reservarem uma sala para que os seus colaboradores pudessem ficar praticando yoga, meditando durante a jornada de trabalho, durante o dia, para que pudessem ter insights, para que pudessem ter novas ideias para o crescimento da companhia. E além do que, são 160 bilhões de dólares gastos anualmente com faltas, com doenças, e o yoga está inserido nesse métier todo. Mais informações que acontecem na coluna. Maravilha, Fábio. Parabéns pela coluna, parabéns pelo seu trabalho e obrigada pelas palavras. Para mais informações, endereços das escolas representantes da Universidade de Yoga em São Paulo, em todo o mundo, todo o Brasil, e também para downloads gratuitos de livros e CDs, acesse o nosso site www.uni-yoga.com